Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, em relação à negociação de ações, ou seja, eu, pessoa, empresa, quero comprar ações de uma outra empresa, aonde que eu vou para fazer essa compra? Bom, eu posso fazer no ambiente de bolsa de valores ou no ambiente de mercado de balcão, que por sua vez vai se subdividir aqui em mercado organizado e não organizado, tá? Então a maioria das negociações com ações aqui no nosso país, elas acontecem aqui no mercado de bolsa, que é um mercado que ele é centralizado, porque eu preciso da bolsa para que essas negociações elas aconteçam, né? E quando eu falo de bolsa, ela é o ambiente aonde vão acontecer essas negociações. Para que uma empresa consiga negociar suas ações em bolsa, ela tem que estar listada, né? Suas ações têm que estar listadas aqui na bolsa. Não é algo barato de se fazer, tá? A empresa ela vai ter custos elevados para conseguir negociar suas ações nesse ambiente. Mas uma vez que ela faça isso, ela vai ter mais visibilidade, mais pessoas vão comprar e vão vender suas ações. Diferente aqui do mercado de balcão que a gente já vai ver na sequência, tá? Uma característica, então, do mercado de bolsa é que ele é centralizado. E, além disso, é que ele é altamente regulamentado. A CVM está aqui direto, né, para ver se as informações que as empresas estão trazendo são fidedignas, se existe transparência. A CVM também vai atuar no sentido de proteger os investidores que estão aqui fazendo suas negociações. Então, é um mercado que tem uma maior regulação, é um mercado que tem mais transparência, porque as empresas têm que trazer informações aí a respeito de suas demonstrações financeiras, tem que trazer também, né, quais os números de ações que estão sendo negociadas e tudo mais, tem essa transparência, tem liquidez, porque é um mercado onde existem mais compradores e vendedores, então fica mais fácil para o comprador conseguir achar uma pessoa que vai vender as ações e para o vendedor achar uma pessoa que vai comprar, existe essa liquidez, e a gente tem custos, né? Porque para acessar o ambiente de bolsa, o investidor ele precisa ter cadastro numa corretora, então eu vou ter comissões, vou ter a própria taxa da bolsa, vou ter impostos, tudo isso vai acontecer aqui no ambiente de bolsa, tá? O mercado de balcão, seja ele organizado ou não organizado, são para aquelas empresas que elas não têm condições de estarem aqui no mercado de bolsa, porque como eu falei, não é algo barato. Mas ainda assim, essas empresas conseguem também negociar suas ações, né? Só que isso não vai acontecer no ambiente de bolsa, vai acontecer no mercado de balcão, tá? Então aqui as transações, né, pessoas querendo comprar ações de outras empresas, isso vai acontecer diretamente entre compradores e vendedores, sem a necessidade de um intermediário público, como uma bolsa de valores. Então aqui o mercado ele não é centralizado em uma bolsa, ele é descentralizado porque acontece diretamente entre compradores e vendedores. Qual é a diferença em relação ao mercado organizado do não organizado? A diferença é que o organizado ele traz algumas regras, ele tem um pouquinho de regulamentação, enquanto que o não organizado ele não tem uma plataforma formal, ele é mais ali de maneira informal, né? Aquelas empresas que não têm condições nem de estarem aqui no mercado organizado, geralmente elas estão aqui no mercado não organizado, tá bom? Bom, e como é que as pessoas elas fazem para comprar ações de uma empresa negociadas em bolsa de valores? Elas fazem isso mandando ordens às suas corretoras. E aí a gente tem diferentes tipos de ordens. Essas aqui são as principais, tá? As ordens de compra e venda de ações são solicitadas, ou melhor, né, são solicitações feitas por investidores para ou adquirir ou então vender ações de uma empresa no mercado de valores imobiliários. Quando a gente tem a negociação no chamado mercado secundário, a gente também não tem recurso entrando no caixa da empresa, tá? São acionistas que estão vendendo as suas ações no mercado ou então, né, potenciais acionistas que vão comprar ações dessa empresa. Essas ordens elas são enviadas aonde? Para uma corretora ou uma plataforma de negociação e indicam o desejo do investidor ou de comprar ou então de vender as ações, em determinadas condições de preço e quantidade. Quais são as principais ordens? A gente tem a ordem limitada, a ordem de mercado e a ordem stop loss.
Na ordem limitada, o investidor ele vai definir um limite de preço. Assim, para uma venda, o investidor vai estabelecer o valor mínimo para a venda dessa ação e para uma compra ele vai estabelecer o valor máximo. Então, vamos supor que ele vai mandar uma ordem de compra de uma ação. Se ele colocar que ele só vai comprar essas ações ao valor de R$ 6, por exemplo, e essas ações aqui, no momento, elas estão sendo negociadas acima disso, né? Então, está sendo negociada, por exemplo, nesse momento, a 6,10, a 6,20, a 6,30, tá? É o que está acontecendo no mercado agora. Mas ele só vai comprar efetivamente essas ações ao valor de R$ 6. Chegando em R$ 6, ele compra. Se não chegar, ele não vai comprar. Esse é o valor máximo pelo qual ele vai comprar as ações. Acima disso, ele não vai comprar. E numa venda é o contrário, né? Se ele estabelecer, por exemplo, que o valor mínimo de venda dele é de R$ 6 e no mercado estiver sendo negociado a 5,90, 5,80, 5,70, nessas condições aqui ele não vai ter a ordem dele de venda executada, porque tem que atingir pelo menos o mínimo de R$ 6. Tá? E se tiver acima disso, daí ele consegue vender as ações. Se ele colocar, por exemplo, uma ordem de venda de 100 ações e lá no mercado estiver em 6,01, bom, aí as ações desse acionista elas começam a ser vendidas porque ele colocou um preço de 6 no mínimo e o mercado está com um preço acima disso. Então ele começa a vender essas ações até que ele consiga vender as 100 ações que ele colocou para venda. Então, numa ordem limitada, a gente tem esse limite que ele é estabelecido, tanto para uma ordem de compra, como também para uma ordem de venda. Depende do que o investidor ele está fazendo no momento. E aí, na prática, duas situações podem acontecer. A ordem, ela não vai ser executada, pois a ação pode não atingir aquele limite que foi definido. Então, ele definiu que ele só vende por 6, mas o mercado não chegou em nenhum momento aos 6 reais que ele queria. Ficou a 5,80, 5,90 e não chegou em 6. Então a ordem ela não vai ser executada. Ou ainda, a ordem ela é executada por um preço igual, R$ 6, que é o que ele queria, ou melhor que o definido. Foi a 6,01, foi a 6,10. Enquanto ele tiver ações para vender na ordem dele, está sendo melhor do que os R$ 6 que ele colocou, né? Está vendendo a 6,01, 6,10 e assim por diante. Então, essas são as situações que podem acontecer aqui numa ordem limitada. Ou ela não vai ser executada porque não atingiu o limite que foi definido, ou ela vai ser executada por aquele preço que foi colocado, ou então um preço melhor do que aquele. Eu ainda tenho também a ordem a mercado. Aqui não há o estabelecimento de limites e a ordem ela será executada de acordo com o preço oferecido pela contraparte. Tá? Então, esquece o limite, aqui vai olhar o mercado, qual que é a oferta e demanda naquele momento. Se o investidor ele lançar uma operação de compra, a ordem vai ser executada pelo melhor preço oferecido pelo lado vendedor. Então, ele lançou uma ordem de compra para 100 ações de uma determinada empresa, XXX3. E no momento que ele fez isso, ele não olhou qual que era o preço de mercado, tá? Independentemente do preço, essas ações elas vão serem compradas. Se o preço do mercado começar a subir, não importa, ainda assim vai ser comprado porque ele não estabeleceu um limite. A mesma coisa para uma venda, tá? Ela vai ser executada só que pelo melhor preço oferecido pelo lado comprador naquele momento. Não tem um limite, vai seguir as condições de mercado. E tem também a ordem do tipo stop loss. É um tipo de ordem utilizada para minimizar perdas em investimentos. Em uma ordem de venda, o investidor ele determina um preço específico abaixo do preço atual de mercado em que deseja vender suas ações. Se o preço do ativo atingir ou cair abaixo desse valor, a ordem stop loss é ativada e as ações são vendidas automaticamente, limitando as perdas do investidor. Tá? Então vamos supor que o nosso investidor ele vai fazer aqui uma ordem de venda stop loss. Hoje, nesse momento aqui, as ações estão sendo negociadas a R$ 5,00. E ele tem, dessa empresa aqui, 1.000 ações. Ele vai colocar uma ordem stop loss ao preço de R$ 4,90. Tá? Então, se as ações elas ficarem nesse patamar de R$ 5,00 para cima disso, até R$ 4,90 aqui não vai acontecer nada. Mas, se o preço das ações começar a cair e chegar em R$ 4,90, a ordem stop loss ela vai ser executada e todas as ações aqui, na medida do possível, elas vão serem vendidas a R$ 4,90. Isso porque o investidor ele pode enxergar que se chegou nesses R$ 4,90, existe a possibilidade de continuar caindo. E para não
incorrer em perdas maiores, ele prefere vender a 4,90, que é o limite ali que ele estabeleceu. Pessoal, operações à vista aqui no contexto de ações, tá? Bom, as operações à vista são aquelas operações em que a liquidação do negócio, ela ocorre de forma imediata, tá? Então o comprador ele paga à vista o valor acordado, a ação que ele está comprando, e o vendedor entrega essas ações também de forma imediata. A gente não tem aqui um contrato que vai estabelecer que só numa data futura vai acontecer essa troca financeira. Não. Agora, a liquidação financeira, por mais, né, que a gente tenha essas operações acontecendo no que a gente chama de mercado à vista, elas ocorrem, a liquidação, apenas em até 2 dias úteis após a realização do negócio, que é o que a gente chama aqui de D+2, tá? Operações a termo já é um pouco diferente, tá? Aqui a compra e venda de ações é realizada com prazo futuro pré-definido para liquidação. Não vai acontecer aqui no momento, né? Existe ali, né, um prazo que pode ser 1 mês, 2, 3 meses, mais até, que daí sim a gente vai ter a liquidação da operação. É uma forma de contrato de derivativo. Assim como a gente tem operações a termo, a gente também tem mercado futuro e o mercado de opções, tá? Que são contratos financeiros, derivativos, que dão ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou de vender um ativo. Nesse caso, né, a gente está falando especificamente de ações, por um preço pré-determinado até uma data específica. E aí existem duas opções aqui, né? Tem a opção de compra, que é uma call, e uma opção de venda, que é a put, que dá o direito de vender. E do outro lado, né, a gente tem o lançador da opção, que é a pessoa que vai ter a obrigação de fazer a posição contrária, né? Se o titular tem o direito de comprar, o lançador vai ter que ter a obrigação de vender, caso o titular exerça o seu direito, tá? Mas isso a gente aprende mais em derivativos. Vamos falar um pouco sobre índices, tá? O que são índices? Eles são ferramentas que permitem medir o desempenho de um conjunto de ações, representando uma amostra do mercado, tá? Cada índice é composto por diferentes critérios, como liquidez, capitalização de mercado, sustentabilidade e governança corporativa. Então vamos supor que eu quero montar um índice para ver, né, como é que está o mercado de ações. Eu quero uma amostra do mercado. E aí eu vou montar esse meu índice aqui com apenas 5 ações. Então eu vou pegar a ação A, ação B, C, D e E, tá? A forma, o critério que eu utilizei aqui para pegar essas ações, ele faz parte aqui da metodologia do meu índice, né? Eu posso ter pego aqui apenas as ações que tenham maior volume de negociação na bolsa. É um critério que eu estou utilizando. Os índices eles usam critérios para definir quais ações vão compor determinado índice. Aí vamos supor que a ação A, dentro de um período que eu medi, né, ela variou aqui, ela teve um crescimento de 7% no valor dela. Tá? A ação B, por outro lado, teve uma queda de 2%. A ação C teve um crescimento de 5%. Tá? E eu vou verificar aqui o crescimento de todas as ações. A partir disso, eu vou ter qual que foi a variação aqui do meu índice, que pode ser tanto um número negativo, né, se o mercado estiver em queda, como também pode ser um número positivo, né, para esse período de tempo que eu estou analisando. Pode ser um mês, pode ser um ano. Aí vamos supor que em um ano, então, esse meu índice aqui, ele teve uma variação de 10%. Esse foi o crescimento dele, mas que está relacionado aqui às ações que compõem esse índice. Quanto maior o índice, mais ele vai ser parecido, vai ser próximo com o desempenho real das ações no mercado, né? Lembrando que a gente está falando aqui do mercado de ações. Então, se eu fizesse um índice que representa a totalidade de ações, a variação que eu tive naquele índice foi a variação exatamente que eu tive no mercado como um todo. Bom, vamos lá então, conhecer os índices que são utilizados aqui, os principais. Eu tenho o Ibovespa, que é o principal de todos, o mais conhecido e o mais utilizado como referência, tá, aqui no nosso país. Ele é composto por uma carteira teórica de ativos, que inclui empresas com grande porte e alta liquidez, ou seja, ações que possuem um elevado volume de negociação. Olha que interessante, tá? O Ibovespa ele corresponde a 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais brasileiro. Então ele por si só quase reflete a totalidade do mercado financeiro, né? Mas não chega a ser a totalidade. É uma amostra aqui, só que uma amostra significativa. Índice de sustentabilidade empresarial, tá? Aqui eu vou ter então um índice também que vai avaliar o retorno de uma carteira composta por empresas que adotam boas práticas de governança corporativa, responsabilidade ambiental e social. Não só a governança corporativa, mas também responsabilidade ambiental e social.
IBRX, que é outro bastante conhecido, ele reflete a média ponderada das ações das 100 empresas mais negociadas na bolsa, em termos de liquidez e volume. O IGC, Índice de Governança Corporativa Diferenciada, mede o desempenho das ações de empresas que adotam níveis diferenciados de governança corporativa na B3, né? A gente tem lá os níveis de governança, nível 1, 2, novo mercado, e aí as empresas que adotam esses níveis, elas compõem esse índice aqui. Índice Mid-Large Cap, tá? Ele vai refletir aqui o desempenho de empresas de maior capitalização no mercado acionário. São empresas grandes, né? Mid-Large, são empresas que já têm a sua estrutura, todo o seu porte, já são empresas consolidadas no mercado. Já o índice Small Cap, ele é focado aqui em empresas de menor capitalização, né? São empresas que estão começando, mas que têm um potencial de crescimento grande, tá? Mas devido a esse cenário de incerteza, né, será que elas efetivamente vão crescer? Elas não têm tanta liquidez assim, né, comparado aqui às empresas de maior porte, e por conta disso a gente pode ter maior volatilidade nos preços das ações, né, desse segmento, e por consequência a gente pode ter também maior volatilidade nesse índice, já que ele representa esse segmento da economia. Índice de Energia Elétrica, tá? O IEE. Ele é composto por ações de empresas que atuam no setor de energia elétrica e vai refletir o desempenho desse setor. Índice de Carbono Eficiente. Ele mede o retorno das empresas que aderem ao compromisso de divulgar suas emissões de gases de efeito estufa, sacando a eficiência na gestão de carbono. Índice de ações com tag along diferenciado. Tá? Então, empresas que oferecem nível de proteção maior aos acionistas minoritários, no caso de alienação de controle, né? Tag along permite que a oferta do investidor que vai assumir o controle da empresa ela seja estendida aos acionistas minoritários, né? Quanto maior o tag along, maior essa oferta ela vai ter que chegar aos minoritários, maior a proteção dos minoritários. E aí essas empresas que adotam, então, o tag along diferenciado, elas compõem esse segmento aqui. Índice de Governança Corporativa Trade mede o desempenho de empresas que possuem níveis diferenciados de governança corporativa, mas com um foco específico em ações mais negociadas, tá? É um outro índice que é semelhante àquele de governança corporativa, só que aqui ele foca em ações que têm mais negociação. Índice de Governança Corporativa, Novo Mercado. Novo Mercado é um dos níveis de governança corporativa da B3, tá? Então ele vai listar aqui, ou melhor, né, ele vai refletir o desempenho de empresas que estão listadas no segmento Novo Mercado, onde a gente tem os mais altos padrões de governança corporativa.